Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos intercalando Salmos e o livro Igreja com Propósito. Então, hoje nós estaremos continuando o estudo do livro A Igreja com Propósito. Vamos começar hoje falando sobre observando todo. Só que antes, eu quero fazer alguns destaques da primeira parte do estudo, que foi surfando nas ondas. E aí, logo no início, tinha uma pergunta. Qual a onda do Espírito de Deus para a Igreja Batista Missionária Monte Hermon? Isso é algo que nós temos que orar. No dia, quando eu estava ministrando essa parte do estudo, eu falei, meus irmãos, nós temos que orar porque nós temos que descobrir diante do Senhor qual a onda que o Senhor quer nos dar. Pastor, como é isso? E é surf, é? Espiritualmente falando, nós passamos a entender que nós temos responsabilidades. Então, veja, a igreja está plantada em Ponte dos Carvalhos. Espiritualmente falando, nós temos responsabilidade em Ponte dos Carvalhos. Opa, pastor, mas também tem Nova Era, a mesma coisa, em Buíque, a mesma coisa, Vila Claudete, a mesma coisa. Aonde nós estivermos, temos a responsabilidade. E aí nós temos que orar, Senhor, o que o Senhor quer nos conceder para influenciarmos essa comunidade? O papel da igreja, meus irmãos, não é simplesmente esperar as pessoas virem assistir os cultos. É o inverso. A palavra bíblica para a igreja é irmos. Mas também não podemos ir de qualquer jeito. Tem que haver um preparo. Então nós temos que descobrir diante do Senhor. E aí, pastor, qual a onda? Estamos orando. Estamos orando. Pastor, mas Deus já fez grandes coisas. Glória a Deus. E tem muito mais coisas para fazer. Tendenciosamente, nós seres humanos, à medida que chega a determinadas situações, a gente se acomoda. Mas é exatamente nisso que Deus quer trabalhar em nós e mostrar que não é para se acomodar. É sempre vencendo novos desafios. E a segunda pergunta da primeira parte do Surfando nas Ondas, que é importante, é: o Senhor pode contar com você, o Senhor pode contar comigo, o Senhor pode contar conosco. Lembre-se que Deus usa pessoas. É interessante que hoje a gente vive um momento de muita mídia, né? A facilidade da informação hoje é algo impressionante. Mas Deus usa pessoas. A palavra por palavra é impessoal. A gente pode pegar e tem muitas igrejas que já utilizam isso, faz cartinhas e enviam. Isso tem um efeito? Tem. Como antigamente era o panfleto. Saía, pegava o folheto e ia distribuindo os folhetos. E Deus usava. Mas entenda, Deus usa pessoas. E nós, como igreja do Senhor, temos que sempre estar nos lembrando disso. O Senhor pode contar comigo? Então eu, dentro de toda essa onda que o Senhor quer nos dar, como é que eu me encaixo dentro dessa onda? O Senhor pode contar comigo em que ponto dessa onda? Então aí é quando nós começamos, e os irmãos vão começar a entender e ver que esse ministério enorme que o Senhor dá à igreja, todos nós nos encaixamos, ou devemos encaixar em um dos pontos do ministério. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser cantor, nem todo mundo vai ser dirigente de tal coisa, mas Deus quer contar com todos nós. O que você, como servo e serva do Senhor, pode apresentar a Deus para ser útil dentro da obra do Senhor? Então, esses são princípios que Deus quer ir trabalhando em nós. Por isso que eu disse lá no início do estudo, de Igreja com Propósito, que esse estudo é o início de várias capacitações que estaremos dando e ministrando em Monte Hermon. Então, vai ser um dia inspirativo, ou melhor, uma parte inspirativa, outra parte capacitação. Por quê? Porque Deus quer contar conosco. Então, hoje, vamos iniciar observando o todo. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. E quando você lê esse versículo, vai assim, mas parece que não tem muito a ver com o tema, e os irmãos vão ver que tem tudo a ver. 1 Coríntios 13, 8 diz assim: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará.
E por que o Observando com Todo começa exatamente com esse versículo dizendo que o amor jamais acaba? Meus irmãos, nós só evangelizamos, só pregamos, só cantamos, porque o Senhor tem colocado amor no nosso coração. E aí tem uma coisa impressionante que nós precisamos, como igreja do Senhor, aprendermos. O Senhor quer que o nosso coração palpite por almas. Nós só conseguiremos ter um coração que palpite por almas se amarmos almas. E isso é tão sério, porque quantas pessoas que nos cercam, meus irmãos, que a gente conhece e sabe que essa pessoa muitas vezes precisa de uma palavra. E eu disse que Deus quer nos usar, né? Então, quem é o instrumento que Deus quer usar? Sou eu. E muitas vezes a gente vai, não fala, e muitas vezes não fala por constrangimento. Outras vezes não fala porque já falou e a pessoa não aceitou. Outras vezes não fala porque não quer falar mesmo. Deus quer despertar no nosso coração que essa grande obra, ou esse grande ministério que o Senhor quer realizar na terra, a base dele tem que ser o amor. E aí a gente começa a entender um pouquinho que está lá em 1 João, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, é mentiroso. Porque a base, para eu amar a Deus, eu tenho que amar meu próximo. Porque como é que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo e não consigo amar a quem eu vejo? Agora, nós estamos vivendo em um mundo em que o amor está em declínio. E quando eu falo amor, eu estou falando amor de pessoa para pessoa, de olhar para a pessoa, por exemplo. Logo que eu vim morar em Ponte dos Carvalhos, quando eu entro ali para sair ao lado da igreja pentecostal do pastor Edilson, ali, durante muito tempo, ficaram aquelas lojas ali que hoje é um Sandubeira, alguma coisa assim. Durante muito tempo, aquela loja ali ficou vazia. Então, muitas vezes, quando eu virava o carro, tinha ali 4, 5, 6 pessoas dormindo ali. Todas as noites. Aí, quando eu mudei para cá, no início, você passava com a puxa vida, Senhor, tenha misericórdia dessas vidas e tá. Um dia, 2, 3. Com 3 meses, você já passa e fala assim, Com 1 ano, você nem enxerga mais as pessoas. E quantas vezes isso tem acontecido conosco, meus irmãos? E a gente vai perdendo esse amor por almas. E Deus quer resgatar isso na igreja. Quando eu me converti em 87, e era impressionante que a igreja tinha muitos trabalhos evangelísticos de rua, então tinha de sopão a sair de madrugada para evangelizar, e muitas vezes levava cobertor. Brasília, quando esfria bastante. Então levava cobertor, casaco, todas essas coisas. E uma vez impressionou que estávamos servindo a sopa, e aí nisso chegou um homem, meia idade mais ou menos, e ele falou assim: por que vocês fazem isso? Aí a pessoa que estava à frente, começou com ele: olha, fazemos por causa disso, 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 disso. Aí ele falou assim: mas vocês são crentes? Ele falou: somos, da igreja tal, assim, assim, assim. Ele falou: porque aqui perto tem uma outra igreja, e que na hora dos cultos passam aqui, e ninguém nos enxerga. Quantas vezes isso acontece conosco, meus irmãos? Quantas vezes nós queremos ganhar o mundo, né? Ganhar o mundo. Senhor, me faça missionário em tal lugar, assim, 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 assim. Me leva para tal lugar. Senhor, me usa. E muitas vezes tem uma pessoa ali, pertinho da sua casa, que você passa todos os dias ali. Muitas vezes dá até R$2 assim, ó, toma aí. Oh, obrigado. E aquela pessoa, para nós, está sendo sensível. E Deus quer nos despertar, que a base de tudo, para observar esse todo, começa o quê? No amor. Amar almas. Amar almas perdidas. Quantas vezes, e aí eu estava, à medida que eu estou estudando esse livro,
Eu começo a fazer alguns questionamentos a mim mesmo. Temos uma palavra de salvação, temos lindos louvores, temos belíssimas apresentações. Eu sempre digo, Monte Hermon, e aí eu falo muito isso para as pessoas que eu conheço em Brasília, aqui tem uma diversidade, principalmente na área da música. A gente pega de músicas antigas bem cantadas, como músicas novas bem cantadas, e isso é admirável, porque a gente vê muitas igrejas ou se especializou em cantar só hinos antigos, outros só novos. Monte Hermon canta tudo, e bem cantado. E nós louvamos o nome do Senhor por isso. E acolhemos e tratamos, mas sempre da porta para dentro. E aí eu comecei a fazer uma análise minha, como pastor, 26 anos de vida ministerial. E nós nos preocupamos, e todo pastor se preocupa muito, da porta para dentro. Bons ministérios, boa palavra, bons estudos, revitalização de escola bíblica dominical, com cultos atrativos, preocupação em tudo isso, acolher bem, receber bem, glória a Deus por isso. Mas o nosso papel tem que ser maior que esse. Quantas vezes, e nessa rua aqui, e aí eu analisando, essa rua aqui, e um dia o pneu do meu carro furou, eu tinha saído, tinha acabado o culto, eu fui aconselhar, quando eu cheguei no carro, pneu furado. Era mais ou menos 11 horas da noite. Meus irmãos, aquela tristeza, você fala, meu Deus, agora tem que trocar pneu do carro. E eu peguei o macaco, comecei ali a trocar e tudo mais. Nisso, encostou um homem e falou assim, o senhor é o pastor da igreja, né? Pensou. Aí virou assim, tá precisando de ajuda? Aí eu olhei pra cara dele assim, né? Aí tô. Então levanta, eu troco pro senhor. Aí começou a conversar. Parente de Claudete. E aí ele começou a falar determinadas coisas de Monte Hermon que me chamou a atenção. E aí eu comecei a conversar com ele. Aí foi quando eu descobri. Ah, não, Claudete conhece, é daí da igreja e tal. E conversando, e foi conversando, e foi conversando, e foi conversando. E aí no final eu virei para ele e falei assim, mas você conhece tudo isso, conhece de Bíblia, conhece do que Deus quer fazer e está afastado. Aí sabe qual foi a palavra dele? Perdi as forças. Eu falei, mas Deus pode te fortalecer. Falou, pastor, infelizmente, quando eu perdi as forças, ninguém foi me ajudar. Aí ele trocou o pneu do carro, eu agradeci, nós conversamos mais um pouco e eu fui embora para casa. E são palavras, meus irmãos, que incomodam. Incomoda, sabe por quê? Porque muitas vezes nós também perdemos as forças. Mas aí tem pessoas que vêm, estendem a mão. Veja o pedido da irmã Serrati hoje, falando de Leia. Olha, ore por ela. Quantas vezes a gente fica pensando e fala assim, puxa vida, mas decidiu, quis assim. Ah, mas muitas vezes, quem de nós nunca tomou uma decisão errada na vida e quebrou a cabeça por causa da decisão tomada? É quando cai nesse versículo do amor, meus irmãos. A igreja do Senhor, e aí eu vou ser específico, a Igreja Batista Missionária Monte Hermon tem que voltar a amar almas. Amar as que estão dentro, mas amar também as que estão fora. Amar as que perderam as forças. Amar aquelas que estão fracas e amar aquelas que estão fortes. Porque muitas vezes nós somos seletivos, falamos assim, já que não quer, então deixa. Aí já pensou se Deus desistisse de nós? Por isso que esse livro, Igreja com Propósito, tem falado tanto ao meu coração. E olha, meus irmãos, tem uns 3 anos que eu quero começar esse estudo e falar agora não, Senhor, agora não. Mas nesse ano Deus bradou no meu coração, comece. E eu estou começando eu já li, estou relendo. E eu estou entendendo, cada dia que passa, que a obra que o Senhor tem nos dá é gigantesca. Mas nós precisamos querer que Deus nos use dessa forma.
Por isso, nunca se esqueça, o amor jamais acaba. O amor de Deus por nós, Ele nos ama quando nós estamos bem espiritualmente. Ele continua nos amando quando nós estamos fracos. Ele continua nos amando quando nós estamos sendo abençoados. Mas Ele também continua nos amando quando nós caímos. Ele continua nos amando. E nós, como igreja? Qual tem sido a nossa atitude diante disso? E aí vem a primeira frase. Ministério é uma maratona. Qual é o teu ministério? Quando eu escrevi isso, eu me lembrei do versículo que Paulo diz a Timóteo: combati, bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ó, é uma maratona. Pastor, e essa maratona vai terminar quando? Quando Cristo vier arrebatar a igreja. Ou se o crente morrer. Aí acaba a maratona para ele. Ou para ela. Mas lembre-se disso. Não importa como você começa, e sim como termina. E por que isso é importante para nós? Quem se sentia preparado, ministerialmente falando, quando assumiu o ministério que está na sua mão? Ninguém. E o senhor, pastor Cláudio? Também não. E hoje o senhor se sente preparado? Sinceramente, não. Mas Deus está usando. Glória a Deus. Porque a capacitação vem dele, meus irmãos. Por isso que não é como começa que importa. Esse dia eu estava conversando com o Aninha, eu tenho muitas agendas em casa, né? E aí eu fui ler umas mensagens lá do início do meu ministério, quando eu era pastor de adolescentes. E algumas mensagens eu leio e falo assim: Jesus da glória, misericórdia. Assim, Jesus, coitado dos adolescentes na época. E eu não tenho dúvida, depois de um tempo lá na frente, quando eu leio algumas mensagens de hoje, eu penso: Jesus, coitado do povo de Monte Hermon. Por quê? Porque o Senhor vai nos preparando e a cada dia a gente vai crescendo e algumas coisas que lá atrás a concepção era uma, o Senhor vai nos dando um entendimento e vai largando a nossa visão. Por isso que, olha, não importa como começa, o importante é começar. E aí eu quero que você repita comigo: o importante é começar. Vira para a pessoa que está do seu lado, olhe para ele ou ela e fala assim: o importante é começar. Porque muitas vezes, espiritualmente falando, qual é o grande problema? O crente não começa. E aí eu me assusto que há muitos crentes falam assim: Senhor, me dá uma oportunidade. Mas como é que Deus está dando oportunidade? E a oportunidade está onde? Em começar. Então comece. Pastor, mas não estou preparado ainda. Meus irmãos, nenhum de nós que estamos aqui estamos preparados, não. Não fique pensando que, poxa, pastor Cláudio, mas o senhor já tem curso disso, agora está fazendo curso disso, e se sente despreparado do mesmo jeito. Por quê? Pastor, mas e todas as obras que o senhor já fez antes, as igrejas que o senhor pastoreou antes, glória a Deus, me ensinou, foi experiência. Mas tenho dito, Monte Hermon tem sido o ministério da minha maturidade como pastor. É o ministério mais desafiador que está tendo para mim em Monte Hermon. Em nenhuma igreja que eu pastei, meus irmãos, eu construí tanto como tem que construir em Monte Hermon. Construção mesmo, de esquentar a cabeça, de Jesus, misericórdia. Tem sido aqui. Outros desafios. Pastor, e à medida que você vai crescendo, vão aparecendo novos desafios. E quando aparecem novos desafios, você se sente incapaz. Aí tem um segredinho. Quando você se sente incapaz, o que você tem que fazer? Dependa do Senhor. Confie no Senhor. Peça para o Senhor dar a capacitação necessária. Por isso que não importa como começa, e sim como termina. Se você ministrar com amor,
nunca poderá se considerar um fracassado. Pare aí, não precisa repetir, não precisa levantar a mão, mas quantas vezes nos sentimos fracassados na obra do Senhor? De determinadas coisas que a gente almejou, quando chegou e foi fazer não deu certo. A decepção. Quantas vezes? Pastor, e Deus permite? Permite. E sabe o que Deus permite? Para o nosso crescimento. Porque se tudo que nós fizéssemos desse certo, sabe quando você ia parar para orar e para melhorar e para se capacitar mais, e para ler mais, e para orar mais, e para buscar mais? Nunca. Tudo está dando certo. Tudo está dando certo. Se está dando certo, você vai mexer por quê? Não está dando certo? Agora, se você orou, planejou, fez, deu errado, o que você vai fazer? É gerada em nós essa sensação de fracasso. Mas aí você vai aos pés de quem? Do Senhor. Aí o Senhor começa a ensinar, olha, isso é assim, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Aí vem, o Senhor vai gerando em nós a experiência de crescimento necessária, aonde? Ministerialmente falando. Por isso, olha, sempre ministre com amor. Meus irmãos, o ministério que Deus nos dá não pode ser para nós um peso. Eu não posso sentir peso em ser pastor. Eilton não pode sentir peso por ser da comunicação. Vaninha não pode sentir peso por ser da intercessão. Dani e Biel não podem sentir peso por serem da juventude. Não pode ser pesado. Agora os desafios são grandes, são. Nós temos consciência? Temos, mas não pode ser peso. Por quê? Se tornar algo pesado, vai sair o fator da graça e vai entrar o fator da obrigação. Quando entra da obrigação, eu faço porque eu tenho que dar uma satisfação para o outro. Eu vou fazer porque senão o pastor Cláudio vai me cobrar. Aí não. Por isso que Deus quer que façamos, ó a base, amor. Pastor, mas e aqueles crentes tinhosos? Deus deixou para trabalhar em nós. Não fique pensando que só vai ter crente, gente boa não, meus irmãos. Tem aquele carro de pescoço. E dá trabalho. Mas Deus está trabalhando aonde? Em nós. Se Deus tem permitido que ao teu lado tenha um crente que é daqueles que pega no pé em tudo, é porque Deus está trabalhando na sua vida através dele. E Deus está trabalhando na vida dele através da sua. Aí tem o crescimento. Por isso que a base tem que ser por... Agora é fácil? Por isso, meus irmãos, que claro, amor é um sentimento, mas amor também é atitude. Porque muitas vezes a gente acha que amor é só sentimento. Não. Amor tem duas pernas. Ele tem a parte do sentimento e tem a parte da atitude. Eu fico sempre muito impressionado. Eu já fiz, principalmente em Brasília, eu era responsável por um ministério da igreja, que era o Ministério da Restauração. Todo mundo que estava no hospital eu tinha que visitar. Todo mundo que estava preso eu tinha que visitar. Todo mundo que tinha crises neuróticas, eu ia visitar. E todos os sepultamentos, quem fazia da igreja era eu. Um dia eu cheguei, era batismo, na prisão. E aí antes a gente fazia a profissão de fé na hora ali, porque não tem como, igual na igreja, marca um dia, faz profissão de fé e no outro não. Lá faz tudo no mesmo dia. Você chega, faz profissão de fé, já batiza e glória a Deus, aleluia. E quando eu estava saindo, foi batizado uma pessoa, um homem que estava detento, e estava no batismo uma senhora. Acabou o batismo e tudo mais. Aí quando eu estava saindo, a senhora falou assim, pastor, eu posso falar com o senhor? Eu falei, pode. O senhor batizou fulano de tal, né? Eu falei, batizei. Ela falou, o senhor sabia que ele matou meu filho? Aí eu parei. Porque, meus irmãos, o lugar pior para você conversar é dentro da cadeia, né? É assim, na época eu era muito novo. O medo de ter uma rebelião e ficar
preso lá na rebelião, era gigantesco. E aí, quando acabava assim, eu já saía rapidinho. E aí, quando ela falou isso, aí eu parei e fui dar atenção a ela. Eu falei, e o que a senhora está fazendo aqui? Ela falou assim, eu sou serva do Senhor também. Quando eu soube que fulano ia se batizar, eu quis vir aqui para testemunhar do que Deus fez. Meu filho foi assassinado, mas ele era um salvo. Ele era um perdido. Aqui dentro ele se converteu. E eu vim aqui para louvar o nome do Senhor, porque hoje ele é um homem de Deus. Meus irmãos, a alegria foi muito maior por ouvir a palavra dessa irmã do que por todos os batismos que eu celebrei naquele dia. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso é uma mulher de Deus e que aprendeu a amar de verdade. Aí é amor à atitude. Você imagina, foi o filho dela que morreu. Então são coisas que a gente vai passando na vida ministerial e muitas vezes a gente declara, né? Ah, amor, 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 mas se um irmão olha de cara feia, você já fala, ah, eu vou dar um. Não, calma. E Deus quer trabalhar isso em nós. Por isso que, ó, observe o todo. Observe o todo. De repente, essa pessoa que está contigo aí no ministério, está dando dor de cabeça, está sendo um instrumento de Deus para trabalhar na sua vida. Gerar paciência, gerar perseverança, gerar firmeza. Tudo isso. Então é um grande trabalhar de Deus. Por isso, observe todo. Seguindo, lembre-se que toda igreja grande começou pequena. Muitas vezes nós olhamos grandes trabalhos, né? Dá um exemplo, na igreja que a maioria dos irmãos conhece, Igreja do Amor, hoje está gigantesca, né? Você chega em Jardim São Paulo Grande, chega em Piedade, está crescendo, do Cabo, aí já é o do filho, então começou com o pai, um filho está numa parte, o outro filho está na outra parte, o neto já está iniciando um outro trabalho. Mas quando o pastor Paulo Hortêncio iniciou, e na época era a Igreja Batista de Jardim São Paulo, ele disse que iniciou, a igreja tinha 80, e quando ele assumiu, depois de uma mensagem, caiu para 20. Ele não é natural daqui, ele é mineiro. A vontade era voltar para Minas, e ele foi orar. E Deus disse para ele, seu lugar é aqui. E foi trabalhando, 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 trabalhando. Toda igreja grande hoje, meus irmãos, um dia foi pequena. Então não fique pensando que o crescimento vai se dar de qualquer forma. Não, é um processo. Mas não podemos nunca perder a visão do crescimento. Agora, não podemos querer crescer simplesmente para sermos numerosos. Não. O objetivo do crescimento tem que ser o de ganhar almas para Jesus. Então, toda a igreja tem que ter envolvida, tem que pulsar, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. E isso, muitas vezes, no mundo em que nós estamos vivendo, é mostrar o contrário. Mostrar que é constrangedor hoje chegar e anunciar Cristo. Por que constrangedor? Que todas as outras religiões estão fazendo e cada dia estão fazendo mais. Então, é papel nosso. Então, não se esqueça disso. As igrejas que hoje são grandes começaram pequenas. Nenhuma igreja se torna grande sem lutar contra os problemas, aflições e decepções que surgem durante o processo de crescimento. Crescer dói. Crescer gera marcas. Crescer tem problemas, tem aflições, tem decepções. No processo de crescimento, até gato faz casa no telhado da igreja para cair. Mas, pastor, Porque o crescimento, meus irmãos,
O Senhor vai nos provar, para nos ensinar. E nesse período de crescimento aqui, tem que haver em nós perseverança, mas também persistência. Porque o ser humano desiste com facilidade. E aí, o bom exemplo é academia e regime. Já viram? Começa na academia uma semana. Vou começar a dieta. Começa num dia. Termina no final do mesmo dia. Isso é nosso. Nós, seres humanos, somos assim. Aí Deus permite, olha, no período de crescimento, aparecerem os problemas, aparecerem as aflições, aparecerem as decepções. Pastor, e nós vamos nos decepcionar? Porque aí nós fomos aprender, ou aprendemos na decepção, olhar para o Senhor. Eu conheci uma pessoa que foi pastoreada, foi discipulada por um pastor lá em Brasília, se converteu na igreja, o pastor batizou ele, ele foi para o seminário por indicação do pastor, ele foi ordenado pelo pastor, o pastor mandou ele para uma congregação, a congregação começou a crescer, o pastor começou a pegar no pé dele. E como era a congregação da igreja, o pastor quis tirá-lo. Pastor, esse homem não caiu da fé, não? Não. E um dia eu conversando com ele, ele falou assim, eu aprendi a olhar para Cristo. E o ser humano é falho. E somos, meus irmãos. E somos. É impressionante que conheço muitos pastores. E aí muitas vezes, crescimento nunca vai ser igual. Algumas vão crescer mais rápidas, outras mais lentas. Para algumas realidades. Pensa, meus irmãos, em Buíque, nossa congregação em Buíque. Uma igreja ali em Buíque, com 300 pessoas, é uma grande igreja. Ponte dos Carvalhos, uma igreja com 300 pessoas, uma igreja de pequena para média. Então vai depender muito do local. Mas muitas vezes, você chega, e aí chega um pastor de Buíque com 300. Fala, a minha igreja tem 300 pessoas lembradas. Aí chega no Recife, um pastor que tem membrado 2.000 pessoas. O olhar humano, qual é a igreja maior? De 2.000. Mas na região. Essa de 300 é equivalente a de 2.000 aqui. Mas o nosso olhar, muitas vezes, está aqui no material, está no físico. Então Deus permite as decepções para olharmos para onde? Agora, decepção dentro da igreja dói? E como dói? Gera marcas? E como gera? Quando puderem, converse um pouquinho da experiência de Ailton. Os irmãos estão vendo Ailton tocar violão? Foi uma barreira que ele teve que vencer. Ele não aprendeu a tocar violão aqui em Monte Hermon, não. Ele já toca violão, ó. Ele está aqui em Monte Hermon antes de eu chegar. Ele começou a tocar violão em Monte Hermon esse ano. Por quê? Decepção que passou. E quantos de nós é assim, meus irmãos? Agora entenda, a decepção não pode nos parar diante do Senhor. Não vai ter? Vai. É difícil? É. Mas não pode nos parar. Problemas? Muitos problemas aparecerão. Principalmente em período de crescimento. Um problema típico. Uma parte da liderança é continuar crescendo. E uma, tá bom. Pra quê? Já tem tanta gente. Vai ter problema? Vai. Alocação de recursos. Eu lembro quando eu cheguei, uma pessoa chegou, pastor, acho que todos os recursos
tinha que vir todo para a sede. Eu falei, tá, e as congregações, como é que fica? Se eu coloco tudo aqui, e as congregações? São desafios, são problemas. E muitas vezes em reuniões dá dificuldade. Já contei isso aqui. Quando eu cheguei, primeira festa que ia ter do Ministério Feminino, entrar no gabinete das irmãs, um bocado de tecido, modelo de roupa. Pastor, o que o senhor escolhe? Eu? Eu não vou escolher nada, não sou eu que vou vestir. Quem vai vestir são vocês. Então vocês escolhem. Não, pastor, mas o senhor. Não. Porque se o senhor escolher, não tem confusão. Eu falei, então vai ter confusão, porque eu não vou escolher. É, meus irmãos. Tudo isso vai gerando em nós a maturidade necessária para o nosso crescimento. Então, olha, vai ter problema e vai ter aflições? Vai. E essas aflições, muitas vezes, não é nem por causa do contato com outro irmão e irmã, não. São aflições que são geradas no nosso coração. Tem que olhar e falar assim, Jesus da glória, esse negócio está grande demais, ou isso está difícil demais, ou o desafio é grande demais para mim, ou isso é, ou que barreira, que luta. Fico pensando que as pessoas que chegam agora novo em nova era, né? Assim, oh, glória, olha o tamanho e tal, aleluia. E antes? Justino e Serrate passaram por lá. A peleja, arrancar toco. Mas é assim, meus irmãos. É um processo. E aí Deus vai trabalhando. E o coração se aflige com isso? Claro que se aflige. Entenda. Fazer a obra do Senhor é algo prazeroso, mas não é fácil. Não fico pensando que, olha. Não, fácil não é. É prazeroso. Por quê? Porque você começa a enxergar que Deus quer que você faça isso. Aí o nome do Senhor passa a ser exaltado e glorificado no teu viver. Mas você também aprende a olhar para o Senhor nesse processo. Pode vir aí, Hilton, por favor. Visão é a habilidade de acessar com precisão as mudanças atuais e fazer o melhor uso delas. Isso daqui é desafiador. Por quê? Porque, meus irmãos, acessar com precisão as mudanças atuais. Essa palavrinha aqui, olha, é muito difícil. Porque muitas vezes a minha visão está sendo diferente da visão dos irmãos. E aí tem desafio, tem debate, tem um fala uma coisa, o outro pensa outra e outro tem. Por isso que para chegarmos a essa precisão aqui, é necessário acontecer o que aconteceu em Atos. Um só pensamento, um só coração, um só propósito. Eu sempre falo na reunião com os diáconos que a minha opinião não é a última não, meus irmãos. E já teve pontos na reunião com os diáconos da igreja de eu vir com uma ideia e lá lançarem outra ideia, eu abdicar da minha ideia e, claro, vai ter o debate daquela ideia? Vai. Mas quando saímos com uma visão. Isso é importante. Por quê? Porque quando se tem uma visão, nós chegaremos a esse ponto aqui, ó, precisão. Qual o grande desafio para nós? Muitas vezes, quando tem essa diversidade de opiniões, aí não se concorda, mas se sai e fala assim, olha, a partir de agora é assim, então passa. E eu vou ficar aqui, ó. Não. Aí não cresce. Por quê? Porque quando há isso há divisão. E aí a Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. E aí é interessante que a gente acha que é só o diabo, né? Porque o diabo quer gerar divisão. Não, muitas vezes, meus irmãos. Estou dando exemplo de ministério. Tem a coordenação do ministério, vai sentar para reunir. Um tem uma visão, outro tem outra. No acampamento. Como acontece isso com a equipe do acampamento? E um dos que mais discorda sou eu, né? Coitado de Dani. Não, isso daí eu não concordo, não.
Mas, pastor, mas ali a gente discute, mas também quando fechou, quando se abre mão, não, vamos todos remar no mesmo sentido. Por quê? Não teve debate, não teve uma visão, então vamos batalhar nessa visão. E graças a Deus, Deus tem nos honrado nisso. Aí tem crescimento. Agora é fácil? Já teve dias. E aí, né? Eilton participou dessa reunião, Dani, Bial. E você é mais novo na equipe, né? Não passou por isso ainda. Ainda. A gente sair daqui do gabinete quase 11 horas da noite. O Aldete estava esperando o Dani aqui, coitado, estava desfalecido aqui já. Aí quando saí, olha, foi uma reunião pesada. E nesse dia eu tava, né? O pessoal falava, não, isso não, 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 não. Aí teve uma palavra. Mas Deus, eu falei, opa, não, peraí. O que Deus te disse? Isso assim, assim, assim. Não, Deus disse, então, Clóvis, abre mão. Por quê? Quem é o dono da obra? Quem é o dono da igreja? Quem é o dono das nossas vidas? Deus falou, nos acabou. Mas aí, para gerar o quê? Uma visão, um propósito. Aí nisso, chegamos a essa precisão. Aí sim, eu vou estar antenado a essas mudanças atuais e aí eu vou fazer o melhor. Aí o nome do Senhor passa a ser glorificado, exaltado. Aí vem vitória, aí tem vitória. Mas lembre-se disso. Em todo esse processo, tem a guerra espiritual. Vai ter batalha? Vai. Vai ter luta? Vai. Mas é necessário exatamente isso. Por isso que muitas vezes em reunião eu falo assim, olha, se tem que falar, fale agora. E nós temos que sair daqui com a mesma visão. Para não virar, sair do gabinete e quando chegar na porta, mas eu não concordei. Não, tem que discordar lá dentro. Para quê? Para quando sair, ó, é a mesma visão. Aí o nome do Senhor passa a ser glorificado. Por quê? Porque aí trabalhamos em unidade. Deus não quer que nós trabalhemos em união. Deus quer que nós trabalhemos em unidade. Qual a diferença de um para o outro? Água e óleo se misturam? Eles estão em união dentro de um copo. Você pode colocar a água e colocar o óleo dentro. Não se mistura. Ficam as bolotinhas de óleo destacando. Agora a água com açúcar. Se mistura? Por isso que vira garapa. Viram a diferença? Deus não quer que trabalhemos em união. Deus quer que trabalhemos em unidade. Unidade, meus irmãos, é quando tem a mistura. Unidade é quando você olha e não tem mais separação. Eu não consigo ver o açúcar e a água. Se tornou um. Eram dois elementos distintos. Se tornou um elemento só. É essa visão de Deus para nós. Por isso que essa precisão aqui é tão importante. Aí sim, conseguiremos fazer o melhor. Visão é estar alerta para as oportunidades. Aí eu quero fazer uma pergunta. Tem aproveitado as oportunidades? Você, coordenador, coordenadora, participante do ministério, tem aproveitado as oportunidades que surgem? Ou nas oportunidades você pode? Isso acontece. Eu me lembro, e aí Deus tem os seus propósitos, mas eu era novo, estava recém-entrado no ministério de adolescentes. E aí surgiu uma possibilidade de eu assumir um trabalho. Eu gravava algumas mensagens para uma igreja em Brasília. E essa igreja tinha um trabalho em Portugal. E o pastor me chamou e falou, olha, você faz esse trabalho e tudo mais, tá? Queria te levar para Portugal. Me deu um medo tão grande, meus irmãos. O pessoal, mas rapaz, é uma oportunidade. O medo me impediu de ir. Pastor, mas o senhor orou? Eu não consegui nem orar. E o medo era tão grande, eu falei assim, o que eu vou fazer sozinho em Portugal? Me diga.
Ah, mas vai ter uma família lá que vai te receber. Novo. Não fui. Eu fico pensando, né? Mas e se eu tivesse ido para Portugal? Aproveite as oportunidades. Entenda uma coisa, meus irmãos. Nem sempre as oportunidades vão surgir. Ou, deixa eu corrigir a frase. Nem sempre as oportunidades irão se repetir. Surge uma oportunidade, você não aceita, pode ser que ela apareça novamente e pode ser que ela não apareça. Por isso que a Bíblia diz: aproveitai as oportunidades. Tem uma oportunidade. Está achando que é desafiador demais para você? Ore. Dobre seu joelho e comece a orar. Então vai dar uma resposta do sim ou do não. Se for sim, entenda uma coisa. Se for sim, ele vai te capacitar. Se for não, descansa o coração, porque não chegou a hora daquela oportunidade. Mas é importante isso. Então, visão é estar alerta para as oportunidades. Cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado com isso. Muitas vezes, por medo, por receio do que os outros vão falar. Ser humano é muito desse daí. Ah, se eu fizer, o que vão falar? Aí eu tenho dito que Deus vai falar. É claro, a gente não pode desprezar a opinião das outras pessoas, mas o mais importante para nós é aquilo que Deus, a opinião de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes, por causa da opinião dos outros, a gente está abrindo mão de oportunidades. E Deus não quer isso. Então, visão é estar alerta às oportunidades. Então, esteja antenado. Ore. Busque a Deus. Peça a Deus. Senhor, me direcione nisso. E Deus vai te direcionar. A saúde de uma igreja é medida pela sua capacidade. Preste atenção nisso. A saúde de uma igreja é medida pela sua capacidade de enviar o quê? Aí continua. E não pela capacidade de lotação de bancos. É sério, né? Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não querem ir mais. Estamos vivendo num tempo que as pessoas querem estar dentro da igreja o mais escondida possível. Pois saúde da igreja é a capacidade de enviar. Vamos parar um pouquinho, Monte Irmão? Pensar um pouquinho, Monte Irmão? Temos trabalho na Vila Claudete e domingo, graças a Deus, domingo passado, teve o primeiro culto de domingo lá na Vila Claudete. Pastor, por que não teve antes? Pela incapacidade de Monte Irmão enviar. Pastor, mas tem tanta gente aqui. Tem. Mas não quer ir. Tivemos que descontinuar o trabalho de Igaraçu. Por quê? Porque pastor Clóvis é só um, meus irmãos. E se esticar demais a corda, arrebenta. Por que nós descontinuamos? Porque não tínhamos pessoas para enviar. Tem agora uma possibilidade de assumir um trabalho em iniciar Tamandaré. A cabeça do pastor Cláudio já está fervilhando. Por quê? Estão vendo? De acordo com a frase, Monte Hermon está doente. Por quê? A saúde de uma igreja é medida pela sua capacidade de enviar. Nós não estamos conseguindo enviar. Então nós estamos doentes. É sério isso, né? Pastor, mas o senhor, o pastor da igreja, está dizendo isso para a igreja. É. Por quê? Deus tem nos dado oportunidade, meus irmãos. Deus tem nos dado oportunidades. E aqui está um pastor que eu pego, vou e teve uma outra igreja aqui próxima. Pastor Clóvis, não tem condições.
Teve um outro trabalho ali perto de Engenho Novo, na parte de lá. Por que não assumiu? Não tem pessoas. E a gente ora, convida, e a resposta que se dá: não vou, não quero. Deus quer nos curar. E quando eu assumi Monte Hermão, eu tenho dito, pelo tempo que Monte Hermão tem, a igreja era para ser maior. Mas sabe por que Deus ainda não nos deu uma igreja maior? Porque não adianta a gente ter bancos lotados. Os irmãos viram esse ano. Nós lembramos que em anos anteriores, janeiro e fevereiro, domingo, a igreja ficava vazia. Esse ano, o primeiro domingo do ano foi vazio, dia 2 de janeiro. Vazio assim, tinha mais ou menos umas 50, 60 pessoas, mais ou menos. Depois disso, não teve um domingo de janeiro, tirando o primeiro, a igreja vazia. Não teve um domingo de fevereiro, igreja vazia. Mas aí a pergunta que Deus nos faz é: adianta termos a igreja cheia e não conseguirmos enviar missionários? Está vendo como nosso desafio é grande? Está vendo como esse livro tem falado muito, desde muito tempo, tem falado muito ao meu coração? Estamos doentes. E Deus quer nos curar. Sabe por quê? Porque tem na visão de muitos. Mas se eu fizer, como vai ser? Meus irmãos, o Deus que chama é o Deus que dá o sustento. O Deus que chama é o Deus que capacita. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem mais ir. É mais fácil ficar. E aí Deus quer nos curar. Diz aqui o pastor da igreja, dizendo para a igreja: Deus quer nos curar. E chegou a hora. Por que chegou a hora? Porque, meus irmãos, os campos estão brancos para ser. Só que está faltando trabalhador. Pastor, e Deus quer contar com quem? Com cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós que estamos aqui. Por isso que é tão desafiador. E por isso, estamos precisando que Deus nos cure. Olha, a saúde de uma igreja é medida por sua capacidade de enviar missionários. Estamos deficitários. Estamos precisando de cura dentro dessa área. Pode virar aí, Hilton. Vamos ler Provérbios 13, 16 e depois 18, 13. Provérbios 13, versículo 16. Diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espreia a sua loucura. Capítulo 18, 13. 18, 13. Diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Olha só. A razão pela qual muitas igrejas fracassam é que elas iniciam com um entusiasmo cego. É preciso muito mais do que entusiasmo para iniciar uma igreja. É necessário sabedoria. Eu quero dar um exemplo de Monte Hermão para Monte Hermão. Temos alguns trabalhos novos, e já não são tão novos, né? Mas eu quero dar o exemplo da Vila Claudete. Começou ali por algo que Deus colocou no meu coração,
Depois, a irmã Creuza estava morando lá, colocou no coração da irmã Creuza. Fomos lá, iniciamos. E aí uma pessoa falou assim para mim: pastor, vamos logo comprar um lote aqui? Eu falei, não, ainda não é hora. Mas pastor, se tem um lote, a gente já tem um lugar fixo. Ok. A Bíblia diz: faze a guerra com medidas de prudência. Por que o pastor Clóvis não fez nenhuma proposta aqui na sede para comprar ou lote ou casa na Vila Claudete? Porque as casas que foram doadas na Nova Vila Claudete, elas não podem ser vendidas. Mas, pastor, tem pessoas lá que estão vendendo. A Creuza sabe. Tem um bocado de gente lá que está vendendo. Tudo contrato de gaveta. Vai no cartório, faz um documento de compra e venda, registra. Mas legalmente falando, não pode. Então, se não pode, faz a guerra com medida de prudência. Vamos alugar. Deixa a obra ir fluindo. Vai chegar um ponto. E por que o pastor Cláudio está dizendo isso? Porque lá em Brasília tinha um bairro chamado Samambaia, que era assim, casas também doadas. 10 anos que não podia se vender. Começou um trabalho, vai. Venceu os 10 anos. A igreja foi comprar um lote. Temos que aprender isso, meus irmãos. Fazer a obra com sabedoria. Tem uma música antiga, evangélica, que a letra diz assim: quem anda mais rápido, não. Como é que é? Quem. Eu não vou lembrar a letra exatamente, mas a ideia é o seguinte: quem corre mais rápido pode até chegar na frente. Ou melhor, pode até sair na frente, mas nem sempre é o melhor. Lembra que diz que ministério é uma maratona? Todos nós já acompanhamos um maratonista. Os maratonistas que vencem, geralmente na largada eles não são o primeiro. Eles ficam no meio ali, ó. E vão quase que trotando. Tan, 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 tan. Aí tem na maratona os coelhos. Aqueles que quando sai, já sai doido para puxar o pelotão. Esses quase nunca terminam. Mas o maratonista faz o quê? Ele vai. Aí já quase na parte final, aí ele começa a acelerar. Tan, 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 tan. Aí destaca. A nossa vida ministerial é muito parecido com isso. Muitas vezes a pessoa quer começar e fala assim: agora eu vou ganhar todo o ponto dos carvalhos. Meus irmãos, humanamente falando, é possível ganhar todo o ponto dos carvalhos? É possível nós ganharmos toda essa rua aqui para Cristo? Então vamos com sabedoria? Vamos com sabedoria? Então Deus quer gerar isso em nós. Então faze a guerra com medida de prudência. Temos que ter a disposição necessária, o entusiasmo da forma certa e muita sabedoria. Aí a gente consegue entrar e sair. Quando nós chegamos em Buíque, e aí os que foram lembram que antes não tinha templo, a gente se reunia na beirada da casa de Ana. E um dia me chamaram para fazer uma visita. Tinha imagem, meus irmãos. Até embaixo da mesa tinha imagem. Pregamos, uma pessoa se converteu lá. Aí uma pessoa sussurrou no meu ouvido: pastor, o senhor vai quebrar essas imagens? Falei, só se for para a gente sair daqui apanhado. Pastor, e o poder de Deus? Continua lá o poder de Deus. Pregou e a pessoa foi salva. Mas o senhor não tirou imagem nenhuma, não. Se chega na casa dessa pessoa hoje, não tem mais nenhuma imagem. Quem é que trabalha, meus irmãos? É o Senhor.
Então, muitas vezes, Deus abre portas, mas a gente, por falta de sabedoria, fecha a porta. Se eu pegasse tudo ali, vamos quebrar, meus irmãos. E a comunidade toda lá, nunca mais a gente voltava lá em Buíque. Eu nos expulsar de lá. Peça a Deus. Não tem sabedoria? Peça a Deus, Senhor, me faça uma pessoa sábia. E Deus fará. Deus sempre, olha, sempre usa pessoas, olha, imperfeitas. Quem é perfeito aí, levanta a mão. Todos nós somos imperfeitos. Opa, se somos imperfeitos, olha só que lindo. Deus quer nos usar. Deus sempre usa pessoas imperfeitas para alcançar o propósito que tem. Lembra que eu disse? A gente nunca vai se sentir capacitado. Nunca nos sentiremos os melhores. Agora eu. Vai aparecer situações que você vai falar assim, ixi, isso daqui. Somos imperfeitos. Agora, quando entendemos que somos imperfeitos, nós passamos a depender e confiar no Senhor. Entendendo que aquele que chamou é aquele que capacita. E se ele nos capacita, vamos seguir. Ele vai dar estratégia, ele vai dar os recursos, ele vai dar a sabedoria, ele vai levantar pessoas. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Para que o propósito estabelecido por ele se cumpra. Mas ele usa quem? Pessoas imperfeitas. Porque nós somos imperfeitos. Então ele quer te usar? Quer. Outra coisa, meus irmãos, que a igreja precisa avançar e tirar isso. Ah, Deus não me chamou para nada. Cada um de nós aqui temos um chamado. Agora o chamado não é igual. Mas cada um de nós temos um chamado. E eu sempre digo, há determinados lugares, a exemplo do Tiago, trabalha ali, tem que viajar, manutenção. Ele entra em determinados lugares de empresas que eu nunca na vida vou entrar. Tem um povo lá que precisa ouvir de Cristo. Ele vai exercer o chamado dele lá dentro. É porque muitas vezes nós romantizamos tanto a visão de chamado que a gente acha que só tem chamado o pastor, o líder tal, o pessoal do louvor. Todos nós somos chamados para Deus para cumprir o seu propósito. Todos nós. E Deus nos capacita sem dúvida alguma. Por isso que é importante nós estarmos atentos a isso. Aí o Senhor passa a... Porque assim, por que estar atento? Porque quando eu estou atento a essa realidade, eu me abro para que Deus possa me usar. E aí, à medida que eu me abro, Deus começa a me usar. Pode virar, Hilton, por favor. Veja só. E aí a gente vai parar. Pode deixar aí, Hilton. Não importa. Pode grifar aí o vermelhinho aí, não importa. Eclesiastes 11:4. Bíblia Viva. Tá bom? Esse texto vai ser lido na Bíblia Viva. Diz assim: se você esperar pelas condições perfeitas, nunca conseguirá fazer nada. Isso não é só para o ministério, não. É para a sua vida. É para a minha vida. Para as nossas vidas. Se for esperar condições perfeitas, nunca vai fazer nada. Não vai sair da inércia. Por quê? Existe condição perfeita, meus irmãos? Quando a gente estuda administração, aprendemos que existe condições favoráveis. Perfeita não. Na economia não existe condição perfeita ou situação perfeita. Na administração não existe. Por quê? Porque a condição perfeita é algo filosófico. Porque está incluso a perfeição. Pessoas imperfeitas, quando é que vai ter? É igual, é interessante, né? No tempo que eu trabalhava secularmente,
programa de antivírus. De vez em quando chegava, Ailton, é da área de Ailton, né? Qual a propaganda que se faz quando lança um antivírus? Inviolável. Muitas vezes não, né? Um mês. Aí tem um lá que já está estudando para. E sempre vai ter, meus irmãos. O cenário perfeito é utópico. Então, olha o que esse versículo diz. Se você esperar pelas condições perfeitas, nunca conseguirá fazer nada. Então, Deus está dizendo para nós: a condição perfeita não existe. Então, faça na condição imperfeita. Quando entendemos isso, aí, olha, se insistir em resolver todos os problemas antes de tomar uma decisão, você nunca conhecerá o sentimento de viver pela fé. Eu só vou fazer isso se acontecer isso. Aí sabe o que acontece? Nunca faz nada. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 50 anos, 90 anos. Aí me assusta que sempre com o coração, Senhor me use, Senhor me use, Senhor me use, Senhor me use, Senhor me use. O Senhor quer te usar. Ah, Senhor, mas quer que o Senhor me use se acontecer isso. Esqueça a segunda parte. Está pedindo para Deus te usar? Então se abre e deixa Deus te usar. Aí Ele vai te usar. Lembre-se sempre disso. Marque na sua Bíblia esse versículo aqui, ó. E todo dia leia. Leia isso. Eu esperar pelas condições perfeitas, eu nunca vou conseguir fazer nada. Senhor, então me ajude a fazer as coisas na situação imperfeita. Monte Hermon tem exemplo disso. Quando fez a primeira reforma daqui, tinha dinheiro? Mas fez. Quando comprou o terreno em Nova Era, tinha dinheiro? Mas comprou. Quando compramos o terreno em Buíque, tinha dinheiro? Comprou. Quando começamos a construção de Buíque, tinha dinheiro? Mas fizemos. Nova Era, fizemos. Tabatinga, fizemos. Engenho Novo, fizemos. Pastor, tinha dinheiro? Em nenhuma dessas situações tinha dinheiro. Não espere. Nunca as condições perfeitas. Deus quer nos ensinar a viver pela fé. Em tudo. Mas eu trabalho, pastor Clóvis. Amém, mas viva pela fé, mesmo trabalhando. E quem disse que quem está trabalhando tem que viver pela fé? Já pensaram nisso? Porque no nosso consciente, o viver pela fé é só se não tiver trabalho. Não. Você está trabalhando, mas tem que viver pela fé também. Porque o viver pela fé, meus irmãos, está incluso a dependência e a entrega total ao Senhor. Aí é viver pela fé. Aí o nome do Senhor é exaltado e glorificado nas nossas vidas. Aí nós crescemos. Por isso que observe o todo. Começa a pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero ter visão de galinha, não. Me dá visão de águia. Por quê? O campo de visão da galinha é aonde vai o bico. Sai dali, não tem. Da águia, quando a águia está no seu voo mais alto, o campo de visão dela chega até 500 metros. Por isso, quando a gente vê documentário de águia, vê que ela dá um rasante, viu que ela nunca erra o peixe que ela vai pegar? Quando ela dá o rasante para pegar o peixe, vai certo, e sempre pega visão privilegiada. Deus quer dar à Igreja Batista Missionária Monte Hermon visão de águia, meus irmãos. Chega espiritualmente falando de visão de galinha. Deus quer ampliar a nossa visão. E para isso, aprenda a viver pela fé. Nunca se afaste dessa realidade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. É o nosso irmão Ailton.
vai orar encerrando e logo após estarei impetrando. Pré-diácono Ailton. Logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos. Maravilhoso Deus, Deus poderoso, misericordioso. Louvado e agradecido é teu santo nome, Senhor. Que possamos, ó Pai, a cada dia, ó Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Abre nossos corações, Senhor, para entender o nosso chamado, ó Pai. Onde quer que o Senhor nos coloca, Pai, para trabalhar e transmitir a tua mensagem, ó Deus. Que possamos, ó Pai, fazer tudo, ó Pai, de acordo com a tua palavra, Senhor, e fortalecido pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Que sozinho nós não conseguimos, Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai, todos os dias de nossas vidas. Nós queremos agradecer, ó Pai, pela porção da palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações, ó Deus. Ó Senhor, a força que o Senhor nos dá para ler e meditar na Tua palavra, Senhor, para levar o Evangelho àqueles que necessitam, quer que nós estejamos, ó Pai. Ó Espírito Santo, ajuda para que naquele momento nós possamos ter palavras de conforto e de fé para essas pessoas, que possamos transmitir aquilo que o Senhor quer, que nós possamos transmitir para que eles possam entender a cada dia mais o sacrifício do teu Filho Jesus e que eles também possam entender o amor que o Senhor tem para cada um deles, ó Deus. Ó Senhor, queremos agradecer por este dia maravilhoso, o Senhor ter guardado a nossa saída e a nossa chegada, o Senhor ter nos protegido aqueles que estão ao nosso redor, o Senhor ter abençoado mais um dia de trabalho, Senhor, o Senhor ter abençoado mais um dia, Senhor, em Tua presença. Por isso nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Obrigado por estar aqui em Tua casa, ó Pai, para poder render louvor ao Teu santo nome, fazer orações a Ti também, Senhor, e aprender um pouco mais da Tua palavra. Leve em paz para os nossos lares, dá uma noite de paz e um sono repousador em Tua presença. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.